A paz do Senhor para todos, nesta noite tão maravilhosa que o bondoso Eterno está nos concedendo. Que dia maravilhoso! Esse foi o dia que fez o Senhor. Vamos nos alegrar nele. Amados, agora vamos estar fazendo uma abordagem sobre o texto escolhido pelo comentarista da lição, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, aonde vai abordar sobre o quíntuplo ou 5 ministério da igreja local, com seus objetivos primordial nesta era. O texto, capítulo 4, versículo 11, nós vamos estar lendo. Antes, porém, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui perante Ele, para mais uma vez fazer uso da sua palavra e com a orientação e a graça do Espírito, que Deus possa iluminar a nossa mente, nosso entendimento, para podermos falarmos a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, que coisa linda. Deus seja louvado para sempre por sua vida, tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16. E ele mesmo deu um para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Licença aqui, amados. Queridos, que texto maravilhoso de Paulo. O capítulo 4 inicia falando sobre a unidade da fé. E Paulo, ele roga, como preso no Senhor, aos irmãos, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Aí ele vai dizer como? Como devemos andar a nossa vocação como fomos chamados? Aí ele vai dizer com humildade, mansidão, longanimidade, para suportar-nos uns aos outros em amor. A base do capítulo 4, unidade de fé,
é o ágape de Deus, é o amor de Deus em Cristo Jesus, derramado nos corações do crente pelo Espírito Santo que foi dado. Aí no versículo 11 ele começa a desenvolver ou começa a abordar ofícios ou dons ministerial dado por Cristo à igreja. É Cristo que deu à igreja esses dons ministeriais, não deu a uma pessoa ou ao líder só, ele deu a pessoas para que no desenvolvimento desses dons pudesse haver crescimento, maturidade e aperfeiçoamento. Crescimento, maturidade, aperfeiçoamento e desenvolvimento para o serviço do reino de Deus. Se não vejamos, o doador é Deus. O doador é Cristo, que doa esses dons à igreja, a pessoas nascidas, regeneradas, transformadas, com reputação e um caráter irrepreensível em Deus, diante da sociedade, diante da comunidade. Deus dá esses dons aos homens para que nesse exercício desse dom pudesse e podem servir a igreja local. Este versículo alista os dons ministeriais, isto é, líderes espirituais dotados de dons ou capacitados com esse dom por Cristo Jesus. Esse dom ou esses dons não é dons adquiridos numa faculdade, sentado numa cadeira de uma universidade. Esses dons é dado por Cristo à igreja, a homens que se submete à graça e obedece à sua vontade. A homens que estão debaixo da graça de Cristo Jesus, que procuram de maneira labutar pelo evangelho da glória de Cristo Jesus, prostrando seus joelhos e recebendo de Deus a iluminação das verdades eternas que Cristo deu à igreja. Paulo declara que ele deu esses dons. Não é eu que vou dizer quem é que tem e quem não tem. Deus vai dar e dá à igreja e capacita pessoas com este dom para o serviço da igreja local, para o desenvolvimento, para que a sua membresia ou corpo de Cristo possa desenvolver em serviço na obra do ministério. Primeiro, ele deu esses dons para preparar o povo de Deus ao trabalho cristão. Olha que coisa linda. Vamos ler o versículo? Ele deu esses dons. Aí no versículo 12 vai dizer bem assim, eu vou ler em duas traduções. Vou ler na corrigida e depois quero ler na linguagem de hoje. Eu vou ler o texto aqui na corrigida. Versículo 12. Ele deu os dons, os 5, apóstolo, evangelista, profeta, evangelista, pastores e doutores. Aí para quê ou qual o objetivo ele capacitou pessoas com esses dons ministeriais, com esses dons de Cristo? Para que a igreja ou pessoas foram capacitadas com esse dom? Para o aperfeiçoamento dos santos. Na linguagem de hoje, essa primeira expressão vai dizer assim, na linguagem de hoje, para que ele deu esses dons? Qual o objetivo? Porque tem um objetivo. Não é para se tornar astro, não é para ser aplaudido, não é para receber tapete vermelho, é para servir, é para aperfeiçoar,
Olha o que ele vai dizer. Olha na linguagem de hoje esse texto, ó. Versículo 12. E ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem preparado para fazer uma obra. Aí aqui vai dizer, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Esses dons, Paulo está dizendo no versículo 12, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, tem objetivos claros. Esses dons, os quíntuplos dons, ou 5 dons ministeriais, eles têm objetivos claros. E Paulo começa a enumerar ou abordar, a partir do versículo 12, quais são os objetivos da funcionalidade desse dom no corpo. Primeiro, aperfeiçoar os santos. Eu gosto dessa expressão santos, porque muitas das vezes nós confundimos e achamos que santos são só pessoas que vivem isolada no mosteiro, isolada de tudo, do mundo, da família e de tudo. Mas Paulo chama a igreja e o corpo, porque se você está no corpo de Cristo e nasceu de novo, foi regenerado, eu e você somos santos. Aí Paulo vai dizer, aperfeiçoamento dos santos. Agora, para que aperfeiçoar os santos? Para que aperfeiçoar os santos? Simplesmente para dizer que está aperfeiçoado? Que desenvolveu? Que aprendeu? Não. Para alcançar alguma coisa, para realizar alguma coisa. Vai dizer aqui, ó, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Na linguagem de hoje vai dizer assim, versículo 12. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele. Fazer o melhor. Os dons ministeriais, ele vai capacitar o corpo e os santos de Cristo Jesus com ferramentas que irá habilitar para fazer um serviço para Cristo. E não é fazer de qualquer maneira. É para Deus, vou fazer assim. É para Deus, vou louvar assim, irmãos. É para Deus. Não ensaiei não, mas é para Deus. Eu não estudei a mensagem, mas é para Deus e eu vou abrir a Bíblia aqui. Não. Os dons ministeriais vai capacitar, vai gerir ferramenta ou vai distribuir ferramentas para os santos no corpo de Cristo Jesus para fazer a obra de Deus melhor. Para o desenvolvimento desta obra de Cristo Jesus. Não é uma obra qualquer. Não é uma obra de esquina. Não é uma obra sem fundamento. A obra, o reino, a igreja está fundamentada, como Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 2, versículo 20, ela está fundamentada em Cristo Jesus, mas pela doutrina dos apóstolos e profetas. A igreja é fundamentada nos apóstolos e profetas, capítulo 2, versículo 20, está aqui, Efésios mesmo, vou ler na linguagem de hoje. Veja o alicerce sobre a qual você se encontra. Agora, os apóstolos e o profeta. A igreja edificada no fundamento dos apóstolos e profetas, a qual Cristo é a pedra principal desse edifício chamado igreja. Ministérios quíntuplos, aperfeiçoando os santos para servir melhor na obra. E eu acho lindo Paulo, o apóstolo Paulo sempre se preocupou em preparar pessoas, discipular, preparar obreiros
para o serviço no ministério. Paulo preparou Timóteo, preparou Tito, preparou vários outros para o serviço do ministério de Cristo Jesus. Continuando. Servir a obra do ministério para a edificação do corpo. Olha que fundamental e essencial o exercício, a funcionalidade desses dons ministeriais numa igreja local. Estou trazendo aplicação para os dias de hoje, amados. É claro que apóstolo nos moldes da igreja primitiva nós não vamos ter. Não vamos ter apóstolos nominal. Mas o dom está aí. A Bíblia está dizendo que Deus deu à igreja uns para apóstolos, outros para doutores, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, doutores e mestres. Deus deu. Está aí. Está na igreja. Está no corpo. Para a edificação desse corpo. Continuando. Para o trabalho cristão, segundo, aí o versículo ali, para o crescimento e desenvolvimento espiritual do corpo de Cristo, segundo o plano de Deus. Ou seja, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui fala de espiritualidade. Aí vamos aqui agora pontuar de maneira rápida esses 5 dons ministeriais, só para ter uma luz no objetivo de Paulo, quando transmitia ou escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, para os presbíteros, lembrando que essa igreja de Éfeso foi uma igreja pastoreada por Timóteo, foi uma igreja pastoreada por João, o apóstolo, e Paulo, ele prepara o jovem Timóteo para pastorear essa igreja. Vamos lá. Apóstolo. O que é um apóstolo? Um título. O título apóstolo se aplica a certos líderes cristãos no Novo Testamento. Tem alguns. O verbo apostolon significa enviar alguém em missão especial como mensageiro e representante pessoal de quem o envia. O título é usado para Cristo. Hebreus capítulo 3, versículo 11, Cristo o apóstolo da nossa confissão, sacerdote, apóstolo da nossa confissão. Hebreus capítulo 3, versículo 11. Vamos ler? Para a gente não ficar em nossas palavras, porque temos que comprovar através da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa bússola, a nossa regra de fé e o fundamento da nossa mensagem, pregação, ensino. Temos que estar aqui conectado nesta palavra. Vamos lá? Olha aqui, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, que coisa linda! Santos e vocação participantes, considerai a Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Que Cristo apóstolo, o apóstolo superior da nossa chamada.
Os 12 discípulos escolhidos por Jesus também foram apóstolos. O apóstolo Paulo também foi um apóstolo. Outros apóstolos também, a Bíblia vai dizer, Barnabé, outros nomes, também foram apóstolos. Mas o apostolado do colégio apostólico só tinha 12, se encerrou em Matias. O colégio apostólico eram 12, mas tinha outros apóstolos também com esse título, que foi enviado a missões, a implantar a igreja, a anunciar Cristo, aonde Cristo nunca foi anunciado. Paulo era se considerado o apóstolo dos gentios. Apóstolo do gentio. Recebeu essa vocação, não foi de homem algum, mas recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo para o colégio apostólico deveria ter alguns requisitos, como está lá em Atos capítulo 1, quando foi nomeado Matias para o lugar de Judas, que havia traído Jesus com um beijo e perdeu esse privilégio de apóstolo vindo a morrer. Mas aí precisava compor o colégio apostólico com mais um nome para ficar com 12. E tinha um requisito para se fazer parte desse colégio apostólico. Atos capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: e naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas, e disse: varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Pedro aqui conhecia as Escrituras, citando Escrituras, anunciando Escrituras, explicando e aplicando Escritura. E tem um povo aí que não está querendo aplicar e ler, estudar e pregar a Escritura. Prender a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito, Escritura: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habita, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, primeiro requisito, é necessário, pois, dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Primeiro requisito, ter estado com os discípulos e ter visto Jesus junto com os discípulos entrando e saindo. Começando, aí começou por onde? Entrando e saindo por onde? Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, e um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Requisito do colégio apostólico. Aí tinha 2. José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. Requisitos para fazer parte do colégio apostólico. Se encerrou em Matias. Continuando a leitura aqui, amados, desse breve relato aqui sobre os 5 dons. O termo apóstolo era usado no Novo Testamento em sentido geral para representar e designado por uma igreja, como por exemplo, os primeiros missionários cristãos. Logo no Novo Testamento, o termo se refere a um mensageiro nomeado, enviado como missionário ou por alguma outra responsabilidade especial.
Na igreja primitiva fizeram isso. Atos capítulo 14, Romanos capítulo 16, vai falar. Pessoas que foram enviadas através de uma missão especial, como apóstolo. Apóstolo enviado, aquele enviado, representante e nomeado para ser enviado e ser um missionário. Era homem de reconhecimento e destaque de liderança espiritual, ungido com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagres. Não era qualquer um. Tinha que estar capacitado, reconhecida e destaca liderança espiritual, ungidos com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagre. Apóstolo. Cuidava do estabelecimento de igreja segundo a verdade e pureza apostólica, ou seja, era uma pessoa enviada, mas tinha que estar fundamentada no fundamento dos apóstolos e profetas, onde Cristo era a principal pedra de esquina. Não podia ser enviado e fazer um monte de invencionice tirada da sua cabeça. Tinha que estar fundamentado. Esses servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome do Senhor Jesus e da propagação do Evangelho eram homens de fé e de oração, cheios do Espírito Santo. Esses homens não tinham medo de perder a vida por amor a Cristo. Esses homens estavam lá cheios de Deus para anunciar as verdades do Evangelho com poder e combater as trevas do mal pelo poder do Espírito e do nome de Jesus. Aleluia! Isso é o poder do Evangelho. Esse era o apóstolo, né? O apóstolo, no sentido geral, continua sendo essencial para o propósito de Deus. O apóstolo, no sentido geral, como o ofício, a sua funcionalidade. O apóstolo, no sentido geral, continua sendo essencial para o propósito de Deus na igreja. Se as igrejas cessarem de enviar pessoas assim, cheias do Espírito Santo, a propagação do Evangelho em todo o mundo ficará estagnada. Por outro lado, enquanto a igreja produzia e enviar tais pessoas, cumprirá sua tarefa missionária, permanecerá fiel à grande comissão do Senhor. No sentido de enviado, no sentido de ser enviado e comissionado por Deus, como um apóstolo nesse sentido, de enfrentar as trevas e anunciar o Evangelho, implantar a igreja, anunciar onde Cristo não foi enviado. Esse dom é essencial para a igreja local ainda hoje. Aleluia! O termo apóstolo é também usado no sentido especial em referência àqueles que viram a Jesus após a sua ressurreição e que foram pessoalmente comissionados por ele a pregar o evangelho e a estabelecer a igreja. Exemplos: 12 apóstolos, os 2 discípulos e Paulo tinham autoridade ímpar na igreja no tocante à revelação divina e à mensagem original do evangelho como ninguém mais até hoje. Nesse sentido é restrito, onde os apóstolos receberam do próprio Senhor a mensagem original e multiplicaram aquela mensagem através de forma oral e através de forma escrita, que é o que chegou para nós, os 4 evangelhos, as cartas de Paulo e as cartas universais, Pedro, João, o Apocalipse. Nesse sentido, restrita. Mas ainda Deus tem pessoas para ser enviada. Tem pessoas para anunciar esse evangelho tão precioso. Esse dom não pode ser cessado. Segundo ponto, segundo dom, profeta.
Os profetas eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo, cuja motivação e o interesse principal era a vida espiritual e pureza da igreja. Olha aqui, que coisa interessante observarmos este ponto. Os profetas eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principal eram a vida espiritual e pureza da igreja. Jesus vai dizer que o ministério profético se encerrou em João Batista. Aqui em Efésios, Deus está dando dons de profeta. E hoje o profeta, o que é um profeta no sentido do Novo Testamento? É alguém que, inspirado pelo Espírito de Deus e impulsionado direto por Ele, vai trazer uma mensagem vinda direto de Deus, motivado por Deus, para trazer pureza à igreja, para trazer exortação para a igreja, para trazer um consolo para a igreja. Primeiro, o ministério profético no Antigo Testamento ajuda-nos a compreender o do Novo. O ministério profético do Antigo vai nos ajudar a compreender o do Novo. A missão principal dos profetas do Antigo Testamento era transmitir a mensagem divina através do Espírito. A missão principal do profeta do Antigo Testamento era transmitir a mensagem divina através do Espírito. Existem muitos falsos profetas que não têm mensagem nenhuma do Espírito e estão enganando muita gente. Muito tagarela dizendo que recebeu do Senhor alguma coisa e não recebeu foi nada. A missão principal dos profetas era transmitir a mensagem divina através do Espírito. Para quê? Para encorajar o povo de Deus a permanecer fiel conforme os preceitos da antiga aliança. Esse era o ministério do Antigo Testamento. Permanecer fiel aos preceitos da antiga aliança. Às vezes, eles também prediziam o futuro conforme o Espírito lhes revelava. Cristo e os apóstolos são um exemplo de ideia do Antigo Testamento. A função do profeta na igreja. A função do profeta na igreja inclui a seguinte: a. Proclamava e interpretava, cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus para a chamada divina. Sua mensagem visava admoestar, exortar, animar, consolar e edificar. A função do profeta no Novo Testamento, na igreja, inclui profeta. Profeta é diferente de dom de profecia, irmãos. A função do profeta na igreja inclui as seguintes funções: proclamar, interpretar, cheio do Espírito de Deus, a palavra de Deus, por chamada divina. Sua mensagem visava admoestar, exortar, consolar e edificar. Devia exercer esse dom de profecia. O dever do profeta no Novo Testamento, assim como para no Antigo, é desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advento do juízo vindouro, e combater o mundanismo e frieza espiritual
entre o povo de Deus. Por causa de sua mensagem de justiça, o profeta pode esperar ser rejeitado por muitos na igreja, em termos de mornidão e apostasia. Olha a função do profeta. Olha a responsabilidade dos dons ministeriais. Desenvolver o aperfeiçoamento dos santos para o serviço da obra de Cristo Jesus. Agora, qual era o caráter do profeta? Zelo pela pureza da igreja, profunda sensibilidade do mal e a capacidade de identificar e destacar a iniquidade, dependência contínua da palavra de Deus para validar a sua mensagem, interesse pelo sucesso espiritual do reino de Deus e identificação com o sentimento de Deus. Qual era a mensagem do profeta? A mensagem do profeta atual não deve ser considerada infalível. Ela está sujeita a julgamento da igreja, de outros profetas e da palavra de Deus, que é a base superior. A congregação tem dever de discernir e julgar o conteúdo da mensagem profética, se ela é de Deus ou não. É por isso que é interessantíssimo nós buscarmos um dom que é primordial nos nossos dias, se já era nos dias de Paulo, o discernimento de espírito, para saber se a pessoa está falando pelo espírito ou pela emoção, pela carne, ou por outras motivações que não cabe nós falarmos aqui. Agora, é imprescindível os profetas de Deus nos nossos dias, para o propósito de Deus para a igreja. Mas muitos das igrejas rejeitam os profetas bíblicos, para essa funcionalidade. Vamos para o ministério evangelista, para nós ganharmos tempo aqui. Já estamos encerrando. Evangelista era um homem de Deus capacitado e comissionado por Deus para anunciar o evangelho, as boas novas da salvação aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade. A proclamação do evangelho reúne em si oferta e o poder da salvação. É o ministério do evangelista, anunciar. Paulo vai dizer para Timóteo, faz a obra de um evangelista. Quando ele envia Timóteo para essa, faz a obra de um evangelista dessa localidade, prega o evangelho, anuncia a salvação, fala da volta de Jesus, proclama as boas novas aos corações perdidos, através do ministério da palavra. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja deixa de apoiar e promover o ministério evangelista, cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. Tornar-se-á uma igreja estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária. A igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista e tem amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. É o dom de evangelista, um homem que anuncia o evangelho no poder do Espírito, trazendo pessoas aos pés de Cristo e se renderem ao Salvador. Pastores. Os pastores são aqueles que dirigem a congregação local, cuidando das suas necessidades espirituais. Também são chamados presbíteros, bispo ou supervisores. A tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, refutar as heresias, ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local. Tarefa.
Está aí explicadinho. Ser um exemplo da pureza e da sã doutrina, se esforçar no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Sua tarefa é assim descrita em Atos capítulo 20, versículo 28 e 31. Salvaguardar a verdade apostólica, o rebanho de Deus contra as falsas doutrinas e os falsos mestres que surgem dentro da igreja. Responsabilidade do pastor. Vamos para o último, doutores e mestres. Os mestres são aqueles que têm de Deus o dom especial para esclarecer e expor e proclamar a palavra de Deus, que tem facilidade, que pega um texto e na iluminação do Espírito de Deus tem facilidade de discorrer sobre ele. A igreja local precisa identificar essas pessoas e fazer com que essas pessoas não fiquem estagnadas no seu dom. Precisam gerar oportunidade para que essas pessoas, nos seus ministérios quíntuplos, possam desenvolver na igreja local. Porque esses ministérios é dado à igreja local para o desenvolvimento na igreja local, com seus objetivos, que Paulo enumera ali em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. A missão do mestre bíblico é defender e preservar, mediante a ajuda do Espírito Santo, o evangelho que lhe foi confiado. Tem um dever de fielmente conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo e dos apóstolos, e nisso perseverar. Mestre, doutor, querido, isso é coisa linda. Os 5 ministérios da igreja é coisa linda. Que Jesus dá à igreja, quando desenvolvido na sua totalidade, há uma harmonia e um crescimento de Deus para a igreja. Os versículos diante, ele vai trazer para nós o desenvolvimento e o objetivo desses ministérios sendo alcançado. Versículo 13. Até que todos chegamos à unidade da fé. Primeiro o ministério vai desenvolver o quê? Pessoas aperfeiçoadas, preparadas, vai dar ferramentas. Vai dar ferramenta para os santos, para desenvolver o ministério, para desenvolver o serviço na obra de Deus. Para o quê? Para que esse corpo possa ser edificado. Mas o que esse ministério vai desenvolvendo? Vai desenvolver o quê? Para que todos sejam a unidade da fé. Por quê? Vai ser anunciado Cristo. O desenvolvimento desses quíntuplos ministérios traz a unidade da fé, que é o objetivo de Paulo no capítulo 4, a partir do versículo 1. É para que os irmãos tivessem a sua fé unidas em Cristo Jesus e no corpo. Aí vai dizer mais, unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Não é um conhecimento teórico simplesmente superficial, ou um conhecimento teórico simplesmente. É um conhecimento experimental. Através desse funcionamento dos dons. Os objetivos sendo alcançados. Aí, para quê? Alcançando tudo isso, o que vai ser desenvolvido no corpo? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, para a pessoa individual, no indivíduo. Meninos inconstantes, aquele que hoje está uma coisa, amanhã está outra, ou tem dúvida demais, não consegue amadurecer, não tem maturidade espiritual, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Eu gostei de ler esse versículo na lição de linguagem de hoje. Na linguagem de hoje. Versículo 12. Vamos começar pelo versículo 12. E ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer a obra melhor para ele, para Cristo. A obra é para Cristo, irmãos. Não é para homem, não, para Cristo. Edificar a igreja, o corpo de Cristo,
elevando a uma condição de vigor e maturidade. Unidade da fé e conhecimento de Cristo, elevando a igreja para um vigor espiritual e uma maturidade espiritual. O que nós precisamos é desenvolver em nós uma unidade perfeita em Cristo Jesus, um vigor espiritual e uma maturidade espiritual, porque tem muita gente como meninos inconstante, levado por qualquer vento de doutrina, qualquer ensino que não esteja embasado, eles vão lá e acreditam, porque não está no vigor espiritual e nem na maturidade espiritual. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação. Olha que coisa linda! Até que todos tenham esse entendimento. Tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação, a certeza dessa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. E todos nos tornemos maduros no Senhor. Olha a preocupação de Paulo. Assim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Para que Cristo habite em mim completamente. Olha a importância do desenvolvimento desses 5 ministérios numa igreja local, levando a sua membresia, o indivíduo, a desenvolver unidade da fé, aperfeiçoamento no corpo, aperfeiçoamento no serviço de Deus, servindo a Deus melhor, tendo maturidade e vigor espiritual em Cristo Jesus, conhecendo a Cristo Jesus, tendo uma maturidade fundamentado na fé, tendo a certeza dessa salvação em Cristo Jesus, para que não possa ser levado por ventos de doutrinas que surgem todos os dias contra a nossa fé. Continuando. Versículo 14. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente. Olha que essa tradução linguagem de hoje, ela serve para trazer assim o entendimento, uma luz, a clarear o texto para que possamos entender o que Paulo queria dizer para os irmãos de Éfeso e podermos aplicar para a nossa vida. Versículo 14. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia. Por quê? Porque vamos estar fundamentados, porque vamos estar com vigor espiritual, porque vamos estar com maturidade espiritual, porque vamos estar na unidade perfeita da nossa fé, porque teremos certeza da nossa salvação. Porque alguém falou alguma coisa diferente, ou habitualmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Olha como essa tradução aqui é fantástica, como fala lá fraudulenta, né? Como é fantástica para trazer, clarear a nossa mente. Tome cuidado, irmãos. Existe muita erva daninha saindo dos púlpitos. Existe muito ensinamento, pregação que fere os princípios da Bíblia Sagrada, os seus ensinamentos. Tome cuidado, não seja levado por esses ensinos, por estas pregações. Vá para as Escrituras, vai para as Escrituras. Alguém que nos disse uma coisa diferente ou habitualmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Olha o poder de convencimento dessas pessoas, de fazer com que a mentira soa como verdade. Não é verdade, mas não sabe que é uma mentira. Somente as pessoas que estão aperfeiçoadas, preparadas, fundamentada, consolidada, madura espiritualmente, vigor espiritualmente, sua fé enrijecida em Cristo Jesus, com a certeza da salvação, para não ser enganada por essas pessoas. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo. Em vez disso, olha o amor falado de novo por Paulo aqui, esse amor que nos constrange em Cristo Jesus. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo. Seguir a verdade.
falando com verdade, seguir a verdade falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais, em todas as maneiras, semelhante a Cristo. Olha que coisa linda. Vamos repetir isso aqui na linguagem de hoje. Eu gosto da linguagem de hoje porque ela clareia o texto para a mente. Você começa a ter um entendimento da onde Paulo quer chegar para os irmãos. E aqui o entendimento é onde Deus quer trazer para nós esse texto sagrado e a clarear para nós que nós precisamos buscar a maturidade, a certeza da salvação, a unidade da fé em Cristo Jesus. Em vez disso, seguiremos com amor à verdade. Primeiro, seguir. Segundo, tratando com verdade. Segundo, seguir e tratar. Seguir e tratar com verdade. Terceiro, vivendo em verdade. Seguir, tratar e viver em verdade. Quarto, e assim nos tornaremos cada vez mais, de todas as maneiras, semelhante a Cristo. Seguir, tratar e viver em verdade, você será semelhante a Cristo. Seguir, tratar, viver em verdade, você será um cristão, discípulo de Jesus, que é a cabeça do seu corpo, a igreja, sob a direção dele, todo o corpo, sob a direção dele, todo o corpo, ajusta perfeitamente, e cada um dos membros em sua maneira particular auxilia os outros membros de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Só haverá crescimento se estivermos saudáveis em Cristo Jesus. Só haverá crescimento se estivermos saudáveis em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, meus amados. Que Deus em Cristo te abençoe. Para aí, minha filha. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com esse texto. Reflita sobre ele. Que riqueza, que pérola da Bíblia Sagrada. Que carta de Paulo aos Efésios. Que lições preciosíssimas Efésios capítulo 4 traz para nós. Que objetivo fantástico os 5 ministérios dado à igreja por Cristo Jesus tem funções e objetivos fantásticos para o aperfeiçoamento e o crescimento da igreja em amor. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que o Eterno possa cada dia abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito seja comigo e com você, para hoje e sempre. Amém.